Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reposição de aula. Dessa vez, a lição Primeiras Pedras Grandes. Bom, vou pedir hoje, uma paciência especial para vocês. Primeiramente que eu estou um pouco cansada e segundo que eu estou com a minha alergia um pouquinho atacada, então a sinusite está aí pegando um pouco, então eu tô meia rouca e meia fanha. Mas depois a gente tenta regravar isso aqui pra ficar com a voz bonitinha. Não. Mas o importante é o conteúdo, né? Então vamos lá para a reposição da nossa lição. Antes de mais nada, esteja com o seu material, lição feita, tá? Para que a gente possa meditar aí junto. Vamos fazer uma oração antes da gente começar, para que o Espírito Santo de Deus mesmo possa falar conosco. Pai querido, nós te damos graça, bendizemos ao teu santo nome, porque o Senhor é um Deus poderoso, digno de honra, glória e louvor, o nosso Pai. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, traga entendimento e revelação, Pai, dessa lição, desse princípio, mas principalmente daquilo que realmente deve ser prioridade na nossa vida. Nos ajude a estabelecer, a entender, ó Pai, aquilo que de fato importa, para que nós não vivamos refém das muitas atividades, mas para que nós possamos saber aquilo que de fato importa. Abra nossa mente, o nosso coração e traga revelação às nossas vidas. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, vamos lá. Primeiro, as pedras grandes. Antes de mais nada, nós tínhamos uma tarefa, sim, com certeza, como tudo nesta vida, né? Deixa eu só relembrar qual era a nossa tarefa, que eu já esqueci, porque faz tempo que eu fiz. Era pra gente reunir uma sacola de objetos, né, e tentar ver a funcionalidade diferente daqueles objetos e aplicar isso na nossa vida, né, tentando entender como é que a gente pode, em determinados momentos, aplicar algumas coisas de forma diferente, pra gente pensar mesmo na mudança, na inovação, enfim. Entendendo que a missão é mais importante, né? Ou é o que de fato importa, mais do que o método, né? Métodos passam, mas a missão ela permanece, tá? Então vamos lá para a nossa lição de hoje, né? Porque não tem como eu corrigir, não sei se você fez, mas é muito importante refletir sobre isso. Tô tentando arrumar para essa parte da porta aqui não aparecer, mas eu vou deixar aparecendo porque tá complicando a minha vida tentar mudar isso aqui. Vamos lá. Perdão, gente. Primeiro, as pedras grandes. As pedras se assemelham às nossas prioridades. Então temos um paralelo aqui. Em um jarro cabe apenas um número limitado de pedras. Da mesma forma, só podemos encaixar um dado número de atividades em nossa semana. A questão não é priorizar a nossa agenda, e sim agendar as nossas prioridades. Devemos encaixar primeiro as pedras grandes. Gente, que lição maravilhosa, que lição poderosa, né? Ela vai dizer para nós que a gente deve entender quais são as nossas prioridades. E entendendo, a gente deve agendar as nossas prioridades e não simplesmente seguir a nossa agenda. Isso vale tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa rotina de trabalho. Então você chega no seu trabalho, você tem que entregar um determinado número de atividades. O que é mais importante? O que é prioridade? Ok, isso aqui é prioridade. Então eu vou começar por isso, eu vou fazer isso, eu vou agendar, eu vou começar fazendo essas coisas. Se der tempo eu faço o resto, porque isso é a prioridade. Tá? A nossa vida pessoal da mesma forma. O que é mais importante? O que é uma prioridade? Então eu vou fazer isso e se der tempo eu faço as demais coisas. Qual que é a grande questão? Pra mim, tá? E aí não tem como a gente não estar conversando, eu vou compartilhar a partir daquilo que eu percebo. A grande dificuldade é saber o que é prioridade. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que prioridade é o que nós sentimos que é mais importante. Mas prioridade é aquilo que dá melhor ou mais resultado. Então aqui vai trazer o princípio de Pareto, que é o seguinte: 20% do que eu faço, se tiver coerente em relação a ser o mais importante, a ser uma prioridade, vai ser responsável por 80%
80% dos resultados. Então vai dizer assim, ó, o princípio de Pareto nos ensina que quando direcionamos a atenção para as tarefas mais importantes, nosso esforço rende o máximo. Então nós estamos falando de entender aquilo que dá mais resultado na nossa rotina. Então eu vou traduzir isso para uma forma um pouco mais pessoal, tá? Eu estava pensando numa família, né? E muitas vezes nós aplicamos essa lição para muitas coisas do nosso trabalho, mas eu sempre tento aplicar as coisas para o pessoal. Por quê? Porque no trabalho nós vamos ter que influenciar as pessoas, então aquilo já tem que estar efetivo na nossa vida. Então normalmente eu começo a aplicar na vida pessoal para depois aplicar no trabalho, porque aí já é natural, já virou hábito, então eu já consigo entender a dinâmica do negócio, tá? Então vamos lá, numa casa, eu sou cristã, vivo com os meus pais, tá? Pensando em mim, que sou solteira, talvez eu coloque na minha agenda muitas atividades da minha igreja. Então eu vou lá e preencho muitas atividades da minha igreja. Em relação a Deus e a minha fé e o meu desenvolvimento espiritual, essas coisas são importantes. A questão é, elas são a prioridade? Para mim, Fernanda, a prioridade é o meu tempo de devocional, o meu tempo a sós com Deus, onde eu abro a minha Bíblia, eu estudo aquele texto, tanto para me relacionar com Deus, quanto para entendê-lo, para conhecê-lo, né? Oro, coloco o meu coração diante de Deus, abro o meu coração diante de Deus e recebo dele uma palavra, seja de cura, seja de exortação, seja de consolo. Então, essa troca, esse momento de devocional, para mim, ele gera mais resultado na minha vida de crescimento e desenvolvimento espiritual do que qualquer outra atividade que eu faço na igreja. Só que muitas vezes essas atividades estão na agenda. Então o que eu preciso fazer? Agendar a minha prioridade. Então hoje o meu devocional ele está agendado na minha rotina. Ele faz parte, o horário que eu vou acordar tem a ver com o meu tempo de devocional. Então se eu preciso acordar mais cedo para fazer devocional, eu vou acordar. Mas eu vou fazer o meu devocional. 30 minutos, pelo menos ali, um tempo razoável. Vou agendar, vou colocar ali na minha agenda. Porque isso é o que faz diferença na minha vida espiritual. Certo? Outro exemplo que eu vou usar da minha vida. Tempo de qualidade. Seja com os meus pais ou com os meus amigos. Eu preciso ter dentro da minha agenda. Eu posso ter um dia muito agitado, mas eu preciso conversar com as pessoas. Por quê? Porque isso me mantém emocionalmente estável. Então, para minha saúde emocional, isso é importante. E eu também preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso conversar com as pessoas, ter tempo de qualidade com as pessoas. Então, dentro da minha semana, está agendado. Tal dia, tal hora, eu vou parar e vou ficar com tal pessoa. Vou conversar com essa pessoa. Então, isso é importante. Por quê? Porque isso faz bem. Porque isso me ajuda. Então, se eu não faço isso, eu começo a desandar na parte emocional. E se eu desando na parte emocional, as outras coisas não têm produtividade. Então, às vezes é uma coisa simples, como tomar um café, como ter um tempo ali de conversa, mas que faz diferença na vida, traz maiores resultados. A alimentação. Poxa, qual refeição é mais importante? Ou qual refeição eu tô vacilando mais? Se eu deixar as marmitas prontas, eu tenho um resultado melhor, eu como melhor, eu tenho uma vida mais saudável? Então eu vou colocar na minha agenda, fazer as marmitas. Ou almoçar tal horário. Ou, poxa, eu tô com uma rotina muito corrida, o que eu vou fazer? Eu vou agendar uma refeição importante e as demais eu vou fazer um pouco mais tranquila. Por quê? Porque eu já me alimentei bem. Então, por exemplo, vou tomar um café da manhã, vou comer frutas, vou comer isso, vou comer aquilo, que é a única refeição que eu faço na minha casa. O resto, que são refeições rápidas, que às vezes eu tenho atividades, eu vou comer mais arroz, feijão e carne. Ou eu vou comer um negócio assim mais tranquilo. Mas essas refeições eu vou comer um ovo, vou comer mamão, vou comer, sei lá, granola, enfim. Vocês estão entendendo que isso se aplica a todas as áreas da nossa vida? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, um casal, às vezes a pessoa marca uma viagem, eu vou fazer uma lua de mel por ano, mas não tem dentro da rotina um tempo de qualidade ou um tempo para servir, não sei qual que é a linguagem de amor do cônjuge, e aí acaba não fazendo o que realmente precisa. Então, talvez se ele parasse e fizesse uma refeição todos os dias com o cônjuge, traria um resultado muito melhor para o casamento do que fazer uma viagem por ano. Não estou dizendo para você não fazer, não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que às vezes a gente não está tendo as prioridades. Então ele faz horário extra, não passa tempo com o cônjuge para poder pagar uma viagem e no fim das contas vai separar, porque não tem intimidade. Porque a intimidade é algo que é construído. Então a gente precisa entender e aplicar isso para todas as áreas da nossa vida.
no relacionamento com os nossos filhos. Às vezes você passa a semana, leva o filho pro basquete, leva o filho para nadar, leva o filho para isso, leva o filho para aquilo, blá, blá, blá. Ótimo, mas não faz um culto doméstico, não senta para ensinar os princípios do Senhor, para ouvir como é que foi a semana do filho, para entender do que o filho gosta ou não gosta, para entender o temperamento, às vezes a personalidade, conhecer as pessoas da nossa casa. Talvez você não tenha esse monte de conhecimento, mas só de você conversar, de você conviver, você vai entender que um é mais calado, o outro é mais falador, um precisa de atenção, o outro precisa de menos atenção, mas também precisa de uma forma diferente. O outro, para se abrir, precisa estar isolado só os dois. O outro fala mais que a boca, pode ter 30, 100 pessoas, ele vai continuar falando. Ô mãe, o outro não, o outro precisa de uma conversa mais íntima. Mas isso vai trazer os melhores resultados para sua casa, para sua família, para a criação dos seus filhos. Então agende esses momentos, coloquem ele lá. Sexta-feira eu vou sair com o meu filho para a gente conversar. E cumpra aquilo que você prometeu. Então aprenda o que é prioridade na sua vida. Não dá para a gente continuar entendendo como as pedras grandes são importantes se a gente não entender quais são elas. Elas precisam vir primeiro, mas o primeiro passo é entender quais são elas, ok? Então, a partir disso, a gente vai dar continuidade. Eu espero que você entenda isso e que a partir de agora, se você não sabia quais eram as suas prioridades, você comece a pensar nelas, porque talvez nós pensamos naquilo que é mais importante para nós, mas as nossas prioridades devem ser aquilo que está trazendo os melhores resultados para aquilo que nós queremos, tá? Bom, vou ler as frases que eu anotei, já que não tenho compartilhado dos alunos. Não priorize sua agenda, agende a sua prioridade, isso é muito importante, tá? A ideia é que as pedras maiores precisam entrar primeiro. Quando fazemos isso, normalmente percebemos que há espaço para as pedras menores. Então, quando você faz aquilo que é prioridade, você vai perceber que você vai ter tempo para fazer as outras coisas também, tá? Aí eu deixei uma pergunta, por onde começar? Eu acho que isso é um enigma, né? E aí coloquei assim, precisamos aprender a fazer o que é mais importante primeiro. Então, por onde a gente começa? Aprendendo a fazer o que é mais importante primeiro. Então, primeiro você vai entender o que é prioridade e aí você vai começar a criar o hábito de ter a prioridade agendada. Então, gente, as coisas não são da noite pro dia. Você não vai sair dessa lição e uau, agora eu transformei minha vida. Não. Primeiro você vai entender o que é a sua prioridade, depois você vai aprender a viver de acordo com as suas prioridades, tá? Escolha as prioridades certas. Então, tome cuidado para não estar escolhendo as coisas que são mais importantes, mas que não dão nenhum tipo de resultado. Então, na verdade, é só o que você gosta mais, não é de fato o que é mais importante. Tome cuidado com isso. Ativismo não é sinônimo de realização. Não seja alguém que só faz. Cuidado com as suas ocupações. Seja alguém de realizações. Tem gente que é muito ocupada, realiza pouco. Tem gente que não é ocupado, é um realizador. A pessoa vai lá e ela realiza, ela faz. E as coisas que ela faz traz resultados. Então tome cuidado com isso. Tem gente que faz muita coisa, mas se ela fizesse metade do que ela faz, ela teria os mesmos resultados. Então tome cuidado com isso. Coloquei aqui, ó, quando direcionamos a atenção para as tarefas mais importantes, nosso esforço rende ao máximo. Gente, se você souber realmente o que importa, o seu esforço vai render totalmente. Então você vai se esforçar e vai ter um excelente resultado. Eu acho que esse é o desejo e o objetivo de todos nós. Então a gente precisa refletir bastante sobre essa lição, sobre as nossas prioridades, o que temos feito e qual resultado temos alcançado. Nós temos esse filme maravilhoso. Se você nunca assistiu 12 é Demais, meu, de verdade, tira um tempo para assistir esse filme. É um filme gostoso, divertido, engraçado. Vale a pena assistir. A cena em que você vai assistir é onde o Tom Baker, né, que é o pai da família Kill de Azul Marinho, ele consegue o emprego dos seus sonhos, técnico do time de futebol americano da faculdade onde estudou. Enquanto sua esposa Kate procura firmar-se como escritora. Eles se esforçam para cuidar da sua família de 12 filhos. Tom tenta encontrar maneiras de conciliar tudo. De conciliar tudo isso, cuidar da família, manter o emprego. Ele entende que está cometendo um erro quando perde o apoio de sua própria família. Nessa cena, Tom decide desistir do seu trabalho árduo como técnico universitário de futebol americano a fim de dedicar tempo às suas 12 maiores prioridades, seus filhos. Tom descobre que a alegria de
de programar tempo para a sua família e aceita o compromisso de criar seus filhos. Nossa, eu li tudo errado, né? Mas deixa eu explicar aqui para vocês. É o seguinte, esse cara ele tem um sonho de ser técnico do time, né, da faculdade que ele estudou. É um time muito renomado e tal. E ele realiza esse sonho, ele consegue esse emprego dos sonhos. Só que o que acontece? Ele não tem mais tempo para a família, ele não consegue mais se conectar com os filhos. E aí ele vai entendendo que era um sonho incrível, mas quando ele alcança e ele vê o preço a ser pago por esse sonho, ele vê que não vale a pena. E aí ele decide abandonar isso, porque ele entende que hoje esse sonho é um sonho que surgiu lá atrás, mas hoje estar bem com os filhos dele é a sua maior prioridade, é aquilo que traz os melhores resultados em questão de viver bem, de viver feliz. E aí ele decide abandonar o seu trabalho, mas cuidar da sua família. Gente, isso é muito forte em todos os sentidos. Primeiro porque todos nós temos sonhos, às vezes temos prioridades para alcançar coisas que realmente quando nós alcançarmos não vai fazer sentido nenhum. E muitas vezes nós vamos ter que pagar um preço muito alto para isso. Tome cuidado. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de Direito e o pessoal tinha alguns concursos que eles queriam muito passar. Eles falavam assim, Fernanda, você não quer ganhar 40 mil por mês? Eu falava, não, eu quero. Eu só não quero pagar o preço. Então eu prefiro dizer que eu não quero. Né? E algumas pessoas ficavam encafifadas. Como assim? Eu falava, olha, se você falar pra mim você vai ganhar 40 mil, beleza. Mas você falar pra mim igual eu sei que é, você vai ganhar 40 mil, mas você vai ter que estudar esse tanto de hora, você vai ter que sacrificar isso por tantos anos. Eu não quero. Eu não quero ficar fechado num quarto, estudando pra passar num concurso. Eu não quero isso. Tem gente que quer, né? Eu falava, e eu respeito essas pessoas, mas eu, Fernanda, não quero. Então, muitas vezes nós queremos os sonhos, mas não avaliamos o preço para alcançá-los. E muitas vezes não vale a pena. Para mim não valia a pena. E eu não quis nem tentar, porque para mim não fazia sentido. E eu vi as pessoas perdendo muitas coisas ao longo da faculdade. Para alguns valia a pena. Eles realmente entendiam que era um preço, mas para mim não fazia sentido, tá? E eu vejo isso na vida do Tom aqui, decidindo que tem preços que não valem a pena, gente. E tá tudo bem. A gente tenta entender aquilo que realmente importa e aquilo que de fato é melhor para nós. Então, às vezes tem uma promoção muito boa no seu trabalho, mas você simplesmente vai olhar e falar assim, cara, isso aqui não é a minha prioridade. O sacrifício que vem por trás disso não é o resultado que eu quero. Então, tome cuidado com as decisões que a gente tem tomado para que a gente não se estabaque, né? A gente sacrifique muito e depois o resultado vai ser tão pequeno. E talvez se a gente tivesse olhado com os olhos da simplicidade, entendendo aquilo que de fato traz resultados para a nossa vida, aquilo que de fato gera, aquilo que de fato é uma prioridade, como diz a lição, a gente talvez seria mais feliz, tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque se eu passar aqui vai dar direitos autorais e aí às vezes eles não deixam eu subir o vídeo, tá bom? Nós temos um vídeo também, que eu também vou deixar o link para vocês assistirem, que é um vídeo sobre as pedras grandes. Então vai mostrar exatamente isso que nós estamos falando, tá? Gente, de verdade, terminou a aula, vai lá e assiste os 2 vídeos, porque faz sentido, agrega na lição e é o que de fato vai fazer você refletir muitas vezes, tá bom? Vamos lá. Nós temos o nosso avançando, ele está escrito aqui, então eu vou ler para vocês, tá? Em seu livro Você Nasceu para Liderar, John Maxwell aborda a importância fundamental de o líder de estabelecer prioridades para si. É muito comum que a atividade do líder se resuma ao controle de danos. O líder passa boa parte do seu tempo atendendo à necessidade e apagando incêndios. Ele se torna reativo ao invés de proativo em seu dia a dia. Faz manutenção em lugar de missão. Torna-se gerente e não líder. Obviamente, todas as organizações precisam de gerentes. Elas precisam de alguém que cuide das operações executadas constantemente no dia a dia e que apague os incêndios que possam surgir. Mas o líder precisa fazer algo muito mais importante que outra pessoa não pode fazer. Ele deve estabelecer prioridades com base em um futuro desconhecido. Ele deve levar sua equipe a um território no qual nunca esteve. Isso significa que ele deve se recusar a fazer algumas coisas que outras pessoas podem se dar ao luxo de fazer. Alguém perguntou a uma jovem violinista que se apresentava em concertos qual o segredo de seu sucesso. Ela respondeu, negligência planejada. Em seguida explicou, quando eu estava na escola, muitas coisas tomavam meu tempo. Quando ia para o quarto, depois, está tudo errado, tá? Depois de tomar café, arrumava a cama,
e o quarto, varria o chão e fazia o que mais chamasse a minha atenção. Depois disso, corria para praticar meu violino. Descobri que não estava progredindo tanto quanto achava que deveria. Por isso, invertir as coisas. Até que acabasse meu tempo de ensaio, eu deixava todo o resto de lado. Acredito que esse programa de negligência planejada seja responsável pelo meu sucesso. Aí vai dizer aqui para nós, escolher entre o bom e o melhor. Com frequência, a razão pela qual temos dificuldade em definir prioridades corretas é porque muitas de nossas tarefas parecem importantes. É difícil escolher entre o que é bom e o que é melhor. Se você tiver duas opções boas, como saber qual é a melhor? Deixe-me sugerir uma maneira rápida para enxergar claramente as duas e escolher a prioridade correta se você fizer parte de uma equipe. Então, se você faz parte de uma equipe, essas são formas, tá? Primeira coisa é você perguntar a opinião do seu supervisor ou colega de equipe. Então, gente, o que vocês acham aqui que vai trazer o melhor resultado para nós? Que mais importante, que a gente deve fazer primeiro, tá? Depois, considere se uma das opções pode ser feita por outra pessoa. Em caso positivo, passe para aquilo que somente você pode fazer. Então, se você pode terceirizar uma atividade, terceirize uma atividade. Não é uma regra, gente. É se você pode, tá? Porque às vezes você vai aplicar isso pro pessoal e aí não vai funcionar, tá? Isso aqui é muito para questão de trabalho. Avalie qual opção seria mais benéfica para as pessoas a quem você está e a quem você está tentando servir. Em uma loja seria o cliente, em uma república universitária seria os estudantes, e assim vai. Então, se você está numa loja, o que seria melhor para o cliente que eu estou tentando servir? O que seria melhor eu fazer primeiro, né? E aí você agiria com base nisso, tá? Então, se eu quero servir a minha família, se eu quero servir aos meus liderados, quem você quer servir? E aí vai fazer mais sentido, tá? Analise qual a principal missão da sua organização e decida suas prioridades com base nesse propósito. Então, qual que é a missão? O que a gente quer fazer? A gente quer fazer furo na parede. Então, o que é mais importante eu entender? Né? Aproveitando o gancho da lição passada. Então, a partir disso, eu decido o que é prioridade, tá? Isso aqui é prioridade porque isso aqui vai manter buracos na parede. Não, isso aqui não vai manter buracos na parede, isso aqui não tem nada a ver com isso. Então, não é parte da prioridade, tá bom? É meio confuso isso aqui, tá? Mas o que a gente deve entender é o seguinte. Muitas vezes, nós estamos confundindo, estamos fazendo manutenção de vida e não missão de vida, tá? Então, de uma forma geral, qual que é o seu objetivo de vida? Cara, meu propósito na vida é esse. Beleza, anotei meu propósito. Depois de anotar o meu propósito, eu vou anotar a minha missão de vida. Qual é o meu objetivo? Gente, como cristão, talvez a primeira coisa que deveria vir na sua cabeça é glorificar a Deus. Glorificar a Deus, sabe? Quando chegar no céu, aqueles que tiverem coroa vão lançar as suas coroas aos pés de Jesus. Porque o maior desejo da nossa vida deveria ser glorificar a Deus. Nós fomos salvos, remidos. Sabe? Você foi amado primeiro, mas agora você também ama. Então, esse deveria ser a sua missão de vida. Glorificar a Deus em tudo que eu faço. Quer comais, quer bebais, qualquer coisa. Só que talvez esse não foi nenhum dos seus pensamentos. Nem passou pela sua cabeça, talvez isso. Então você precisa encontrar primeiro esse amor em Deus, para depois você, né, de fato entendê-lo. Mas se você ainda não encontrou, a sua missão é encontrar, tá? Mas pare de fazer manutenção de vida. Pare de sobreviver. Pare de acordar todos os dias sem saber o que você precisa fazer. E eu não estou falando de serviço. Você não é um funcionário de Deus. Você é filho. E um filho quer agradar o seu pai, porque ele ama o pai. O filho que ama o pai, ele obedece. A palavra de Deus vai nos dizer que quem ama, obedece. O filho que não ama não obedece. Mas ele obedece por amor, ele obedece por prazer, porque ele ama o seu pai. Ele quer fazer a vontade do seu pai. Então, se você quer fazer a vontade do seu pai, se você ama o seu pai, você quer viver os planos dele. Então, você não quer fazer manutenção de vida, você não quer fazer sobrevivência de vida, você quer cumprir uma missão. Então, seu pai vai lá e fala, vai lá em tal lugar, pega tal coisa. Ou vai lá, filho, e faz tal coisa. Você vai lá e faz com alegria. Talvez você tenha sido um filho. Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer, né? Meu pai, né?
Cara, de verdade, pense sobre isso, tá bom? E se você já tá bem resolvido com isso, bora cumprir missão. Bora cumprir missão. Beleza? Espero que você tenha entendido o que eu quero dizer e que isso tenha de alguma forma edificado sua vida e o seu coração, porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Pense rápido. Quais os critérios que você costuma usar com mais frequência para decidir quais serão as suas prioridades mais importantes? Então, você tem uma lista de prioridades, como é que você vai classificá-las como mais importante ainda, tá? E aqui a pergunta é, o que você tem usado como critério? Gente, quero dar uma dica muito legal. Pega sua apostila do Zoom, abre a lição Estátua da Oportunidade. Se eu não estiver enganado, eu acho que é isso. Lá vai ensinar você a agendar algumas coisas. E aí vai falar para você classificar como A, B e C, tá? Então, aqui a ideia é encontrar os seus A's. E lá é como você vai montar essa agenda, beleza? Então, vai ajudar também. Mas a pergunta é, que critério você usa, tá? E aqui tem algumas dicas, né? Faça uma lista de suas atividades semanais em 2 categorias, pedra pequena e pedra grande. Como você pode melhorar na definição de prioridade, na administração do tempo para garantir que as pedras grandes recebam sua atenção primeiro? Então faz essa lista de o que você faz no dia. Tudo que você faz no seu dia e o que você entende que é prioridade. Então, por exemplo, família eu entendo que é uma prioridade, mas aí você coloca do lado o que você faz com a sua família. Por que eu tô falando isso? Porque eu não quero que você apenas defina aonde você vai encaixar as coisas que já estão na sua agenda. Eu quero que você entenda o que é importante e comece a agendar essas coisas. Então tem coisas que não estão na sua agenda que vai precisar entrar na sua agenda. E a gente entender isso é muito importante. Cara, isso aqui não tá na minha agenda, mas eu vou precisar agendar. Por quê? Porque eu entendi que não tava dando resultado. Levar meu filho no parquinho tá dando muito resultado. Brincar com ele tá dando muito resultado. Eu gasto 10 minutos brincando com ele. É incrível, a criança se sente amada, eu elogio ele, eu falo pra ele que ele consegue. Cara, isso tá mudando a criança, até o desempenho na escola. Eu tô lá pagando um professor de matemática, eu tô me desdobrando pra levar o menino na terapia e brincar com ele 10 minutos por dia e afirmar que ele consegue, que ele é capaz, trouxe mais resultados do que tudo isso. Gente, de verdade, testa essas coisas, porque isso realmente que eu estou citando aqui como exemplo, eu já vi acontecer. Então entenda o que é prioridade, teste, pare, olhe, qual é o meu objetivo? Cara, desenvolver filhos que honrem a Deus, que sejam, como que eu vou fazer isso? Vai testando. E aí você encontrou o que deu o melhor resultado? Coloque isso na sua agenda, porque isso é uma prioridade. Beleza? Então, qual é o critério que você tem usado? Não sei, mas faça essa lista, avalie. Cara, o que é mais importante na minha vida? Família, para muitas pessoas, tá? Dinheiro, Deus vem depois de tudo isso, né? Não, vem primeiro. Meu amigo, você me desculpa. Não vem, mas deixa eu só te avisar uma coisa. Deus não ocupa nenhum outro lugar que não seja o primeiro. Então Deus simplesmente não está participando muitas vezes da sua vida. Claro que ele participa de forma indireta, mas de forma direta, esquece, tá? Então tome cuidado com isso. Você acredita em Deus? Você acha que Deus deva ser uma prioridade? Então avalie se ele está sendo. Então essa lição você precisa ir um pouco além. Não é só no básico, não. Eu acho que isso aqui é importante, vou colocar aqui e vou fazer. Não, você precisa entender a sua rotina, entender a sua vida, tá? Prioridade não quer dizer primícias, mas no caso de Deus precisa ser. Porque Deus quer as primícias. Deus quer o melhor e Deus quer o primeiro, tá? Deus não quer a sobra. E isso é um princípio importante aplicado na nossa vida. Beleza, gente? Eu falei um monte de coisa, tudo de uma vez só. Então, se você não entendeu nada, você me avisa, tá? Nem que eu grave essa aula de novo, mas eu acredito que de alguma forma, alguma coisa você entendeu e alguma coisa vai edificar a sua vida aí, tá? Eu não tô sabendo priorizar o que realmente é prioridade aqui pra estar falando pra vocês, mas absorve o que é mais importante, beleza? Então, faça a sua lista aí. Vamos revisar, porque aí ninguém esquece, aí não tem problema, tá? Não esqueça, o trabalho do líder é estabelecer as principais prioridades para sua equipe. Então, a gente tem que fazer muita atividade como equipe. Mas o que é mais importante? É isso, ponto. Estabeleça isso, porque o resto é resto. E o resto vai se encaixar, beleza? Para alcançar os seus objetivos, o líder deve ser proativo ao invés de reagir às circunstâncias. Então, haja, não reaja. Seja proativo.
Vai lá, faz o que precisa ser feito. Faz o que é prioridade, faz o que é mais importante. E aquilo que não é importante, não fica tentando fazer tudo para provar nada para ninguém. Se você tem necessidade de aprovação na sua liderança, você vai ter problema, porque você quer provar que você consegue e que você é bom. Só que aí você não faz o que é mais importante. Você faz muitas coisas. E aí as pessoas poderiam ser muito abençoadas por vocês, mas ela só é um pouco abençoada. Você entrega algo que é bom, mas você poderia entregar aquilo que é melhor. Tá? Então tome cuidado com isso. O princípio Pareto, 80% dos resultados desejados tem origem na prática dos principais 20% de suas prioridades. Coloca lá. De verdade, faz por tema. Quais são os temas? Deus, família, trabalho, amizade, igreja, sei lá. Não sei, mais alguma coisa lá. E vai colocando quais são as atividades que você faz. E comece a avaliar que resultados elas têm. Porque talvez você vai mudar as suas prioridades. E aí você faz a segunda lista daquilo que de fato você precisa fazer. E aquilo que você vai começar a agendar. Tá bom? É importante ter discernimento para escolher as pedras grandes. As maiores prioridades. É importante ter discernimento. Ore, coloque diante de Deus. Gente, não vai ser da noite pro dia que nós vamos conseguir entender tudo que é prioridade na nossa vida e aplicar. Mas nós precisamos começar a fazer. Nós precisamos começar a colocar em prática para que em algum momento a gente alcance isso. Ok? Que Deus abençoe você e que Ele te dê discernimento, sabedoria para entender o que é prioridade na sua vida. Amém? Vamos aqui dar só uma pincelada, porque eu estou aqui conversando sozinha, né? Praticamente. Eu imagino você do outro lado. Mas como não estou te vendo de fato e você não consegue falar comigo ainda, porque não é uma videochamada, né? Enfim, é o sono que faz eu falar essas bobeiras, tá? Consultando a Bíblia. Em Marcos 1, de 32 a 38, lemos que uma multidão se reuniu na casa de Simão Pedro a fim de ser curada por Jesus. Após orar e ministrar até tarde, Jesus partiu de repente, deixando algumas necessidades por atender. Ele se dirigiu a um lugar deserto para passar tempo na companhia do Pai Celeste. Pedro foi procurar e lhe disse: todos estão te procurando. Ao que Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos. Foi para isso que eu vim. A atitude de Jesus não parece lógica, a não ser que compreendemos a questão das prioridades. Em vez de receber ordens de Pedro atender o clamor da multidão, Jesus retirou-se para um lugar deserto a fim de ouvir a voz do Pai. Após reajustar suas perspectivas, é como se ele tivesse dito: sei que estão todos me procurando. Que todos estão procurando por mim lá na sua casa, mas passei um tempo com o Pai ajustando as minhas prioridades. E ele me disse que é hora de partir. Gosto muito desse exemplo. À primeira vista pode parecer nos evangelhos que Jesus só se ocupava das necessidades alheias. Enumerei alguns exemplos da vida de Cristo que mostram, no entanto, que ele tinha um planejamento e prioridades estabelecidas a cada dia. Gente, várias vezes Jesus realmente ali, ele vai saindo dos lugares. Jesus tem um plano, que é morrer na cruz. Jesus veio a esse mundo para nos ensinar a ser filho, para nos ensinar a ser irmão, não único, mas primogênito, primeiro entre muitos. E a missão principal dele era morrer na cruz. Então Jesus precisa fazer várias coisas para que todas as profecias do Velho Testamento se cumpram e para que ele termine crucificado, né? Então, o Evangelho vai trazer para nós em vários momentos que Jesus ele vai ali seguindo o plano. Jesus não para porque está dando audiência, Jesus não para porque os milagres estão acontecendo, Jesus não para porque ele tem um grande mover do poder. Jesus ele continua dentro do plano, tá? Então você lê lá na Bíblia, dá uma pincelada que você vai ver estes momentos. O exemplo que eu coloquei é que quando ele passa, né, ele diz assim: era necessário passar por aqui. Quando ele vai passar por Samaria, né, onde ele encontra a mulher samaritana no poço. Então Jesus tem um plano, ele vai romper ali com questões de povo. Então ele vai romper com a religião, onde só os judeus, né, tinham um problema com os samaritanos. Ele vai romper com questões de um homem conversando com uma mulher, e uma mulher que tem uma fama ruim. Então ele vai rompendo com muitas coisas e muitas crises que aquela mulher tem. Então eu coloquei que ele mostra que ele tem uma direção, ele segue o plano de prioridades, tá? O que determina as atividades que entram na sua agenda? Por quê? Tá? Eu não sei o que determina na sua agenda. Essa é uma pergunta extremamente pessoal, tá? Eu vou dar o meu exemplo só para vocês entenderem que eu coloquei os meus princípios e os meus valores. Então eu pondero, analiso o que é prioridade de acordo com eles. Então eu vou colocar na balança.
Cara, o que que realmente importa na minha vida? Isso, isso e isso. O que que eu quero na minha vida? Que pessoa eu quero tornar, eu quero ser, o que que de fato me importa? Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa simples, gente, eu sou simples mesmo. Eu não preciso de muita coisa para estar feliz, para estar contente. Mas aquelas coisas, elas realmente importam para mim, porque elas estão dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu gosto. Então, eu vou lá e faço, tá? Aqui você costuma atender mais ao caráter de urgência das necessidades ou à voz de Deus? São as prioridades ou as solicitações dos outros que preenchem o seu dia? Qual deve ser o equilíbrio nessa questão? Eu não vejo aqui como uma questão de competitividade, mas ele tem a palavra ou, então fica difícil, tá? Caráter de urgência. Gente, normalmente eu tento atender as urgências. Só que o que acontece? Só tem urgência quem não cumpre necessidade. Então eu tento fazer as necessidades. Eu tento ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer. Mas muitas vezes a gente cede às urgências. Então se uma pessoa fala pra você, Fernanda, tô precisando muito conversar com você, tomar um café, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá bom, vamos tomar um café. Orei antes, perguntei pra Deus. Entende? Muitas vezes não. Por quê? Porque a pessoa falou, é uma urgência, você, entendeu? Então, nesse sentido, muitas vezes acaba confundindo. Agora, se for uma questão diária, de buscar a direção de Deus, mesmo que tá dando tudo certo, mesmo que eu tô indo pra esse caminho, esse caminho tá me dando resultado, mas Deus tá falando que não é, eu vou mudar. Então, tem situações em que existe um caráter de urgência. Mas, cara, Deus falou, filha, não é pra você fazer. Eu simplesmente parei. Então, acho que depende da situação pra me responder aqui sobre a minha vida, tá? Eu acho que, assim, se as minhas prioridades estão bem estabelecidas, mesmo que os outros façam solicitações, o que é prioridade. Então, por exemplo, a minha família já sabe mais ou menos o que é prioridade pra mim. Então, tem algumas coisas que eles nem tentam, né, atrapalhar, porque eles já sabem, tá? Eu acho que o equilíbrio é quando você realmente entende o que importa e entende a urgência. E aí você entende que às vezes a urgência, ela se torna uma prioridade pelo que ela causa, pelo que ela é, pelo resultado que ela traz. Então eu acho que o equilíbrio é entender, mas eu acredito que se você faz o que é prioridade, você vai conseguir ter tempo para atender as urgências e as demais necessidades também, tá? Nós temos o nosso reflexão pessoal, que é mais pessoal ainda, tá? E vai dizer assim, ó, suas maiores prioridades devem girar em torno das seguintes questões. O que tem que fazer? Então, suas obrigações que você tem, o que são as suas urgências. Então, o que você é obrigado a fazer, tá? O que lhe traz maior resultado? O que é mais produtivo na sua vida, tá? E o que é mais gratificante para você? O que lhe traz mais realização, tá? Então, preste atenção nessas atividades que você enumerar nas respostas acima, elas correspondem às suas pedras grandes, tá? Tome cuidado para não colocar só atividades dentro do trabalho. Faça uma rotina geral do seu dia a dia, onde trabalho é só trabalho, e tá escrito lá trabalho, uma parte grande, uma parte importante, e faça uma de dentro do seu trabalho, onde você tem que faça a sua agenda do trabalho e faça a sua agenda da vida, tá? Para você não confundir as duas coisas e entender que dentro do trabalho, o que está na agenda do trabalho precisa ter suas prioridades. Mas quando você sai, você tem as suas prioridades da vida. Não que você seja outra pessoa, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quem tem trabalho e tem agenda no trabalho sabe o que eu tô falando, ok? E aí, gente, faça o praticando a verdade. Então, você vai pegar uma folha à parte e vai responder as perguntas com base no princípio 80-20. Procure os pontos em que suas respostas coincidem. Então, assim, quem define a pessoa em que você investe a sua vida e que constitui 20% mais importante da sua lista. Isso vale tanto para liderança, dentro do ambiente de trabalho, dentro das questões, como fora, tá? Que atividades redundam em mais frutos para a sua organização ou equipe? Aplica para as duas coisas, tá? Quando você está liderando, o que lhe confere mais senso de realização? Enumere as outras prioridades a que você deve se dedicar com base na missão de sua organização. E aí vai contar para nós a tragédia do avião, em que a luz do trem de pouso não acendeu, tá? E eles focaram tanto no fato da luz não ter acendido, que eles não perceberam que o avião começou a perder altitude, porque o piloto automático tinha desligado sozinho. E o avião simplesmente teve uma queda aí, tá? Foi um acidente. Mas por quê? Porque a prioridade era fazer um bom pouso, independente da luz. Mas eles se esqueceram disso e focaram na luz.
e acabaram aí se perdendo, porque eles estavam tão preocupados que não olharam a atitude, está tudo acontecendo, né? Vamos focar aqui, vamos entender o que está acontecendo, mas vamos focar no que de fato importa. Se perderam nisso. Tome cuidado, porque muitas vezes, se nós não estabelecermos corretamente as nossas prioridades, nós vamos sofrer alguns acidentes, ok? Gente, próxima lição, caçando patos, tá? Um caçador pode ser bem sucedido em sua caçada, mesmo que não pegue todos os patos. Da mesma forma, análoga, o líder não avalia seu êxito com base em ter ou não conseguido o apoio de todos. Ele festeja aqueles que atendem ao seu apelo e investem neles. Nós não vamos investir em todo mundo, não é todo mundo que vai seguir, não é todo mundo que vai aderir à nossa liderança. Mas nós vamos trabalhar com aqueles que vão, tá? Claro que precisamos entender aonde é o erro do líder e aonde os liderados não correspondem. Beleza? Eu vejo você, de preferência presencial, na próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço. Eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo tenha falado com você e que você possa, a partir de hoje, estabelecer as prioridades da sua vida. Deus abençoe e até mais.